Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós estamos nessa campanha, às vezes a gente tem que ler. 12 semanas de clamor para 12 meses de bênção. Uma direção que Deus deu, uma visão que Deus deu ao pastor Gilson. E nós já estamos em quantos passos, igreja? Alguém sabe dizer? 8. Oitavo passo, né? Falta pouco. E nós já falamos muitos passos, e muitos deles dado por Abraão. Temos, né, a história de Abraão como respaldo para alguns passos de bênção, de vitória para as nossas vidas. E semana passada havia ministrado, né, a palavra do Senhor sobre alguns passos também. E essa sexta, como Deus tem nos dado a honra de trazer a palavra do Senhor, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Amém? Nós estamos vivendo em tempos diferentes. Cada época na história de Deus como homem, há sempre moveres, há vários moveres de Deus. Então, vou partir de alguns princípios, entre outros moveres, mas teve o mover protestantista, quando Martinho Lutero se rebelou e Calvino contra os dogmas de onde eles estavam inseridos. E daí para lá a igreja vai sempre sofrendo algumas reformas, e tem sempre um soprar algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. Depois o mover metodista e vários moveres assim, de maneira de Deus trabalhar, né, na vida do homem. Tivemos pentecostalismo, e cada um desses moveres vai somando, e cada vez mais a igreja vai tomando posse de muita coisa, que muitas das vezes muita coisa existia era nosso e nós não tínhamos conhecimento que era nosso. Um exemplo, no meu tempo, né, assim, não muito longe, mas eu cresci na igreja e não muito longe, estava começando a se inserir bateria dentro da igreja, né? Eu fui criada até os 10 anos na presbiteriana tradicional, depois fui para a igreja congregacional, uma igreja já renovada, avivada, e estava começando a inserir bateria. E eu queria ser baterista, mas se não podia ter bateria dentro da igreja, queridos, imagina uma menina ser baterista, né? Era o terror. Mas ao longo do tempo, a igreja começa a tomar posse daquilo que é dela por direito, né? Na minha época também não existia dança dentro da igreja, né? Porque quando quem traduziu a Bíblia para o português foi discreto quando colocou Louvai o Senhor no Salmo 150, com adufos e flautas, e com flautas de novo, mas aquela flauta de novo não é flauta, aquilo é dança. Se você pegar na sua Bíblia, vai estar lá a flauta, e ao lado tem assim um asterisco, lá embaixo você vai ver que é com dança. E hoje nós já sabemos que o povo de Deus dança na presença do Senhor. Então, muita coisa é nossa, muita coisa é para Deus. E algo também se perdeu, algumas coisas se perderam também. E Deus está trazendo novamente. E na escola de profetas, Deus usou a Rose tremendamente para falar que agora realmente Deus vai trazendo um crescimento para a igreja através do ensino e da palavra. Na quarta-feira ela disse isso, e eu guardei no meu coração, porque Deus te usou profundamente, e realmente é isso que Deus está querendo de nós, né? Nós gostamos do reteté, nós gostamos do, né, pastora Paula? A gente gosta do mover de Deus e o mover profético dentro da igreja. Nós podemos ter tudo isso dentro da casa do Senhor. Uma coisa não anula a outra.
E Deus tem colocou no meu coração uma palavra sobre um passo muito importante que devemos dar para obtermos a nossa bênção, a nossa vitória, os anos de bênção e de vitória. Abraão também fez isso, então não está fora do contexto. E eu quero que a igreja se coloque de pé, amém? De 2 Timóteo 3, verso 16, apenas. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Verso 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado é o teu nome, Senhor. Te damos graça, Deus, porque o Senhor é real nas nossas vidas. Papai querido, fica à vontade. Meu Deus, ministra os nossos corações. Senhor, traz, ó Deus, agora a mente, Senhor, da tua igreja, cativa a tua palavra. Senhor, repreende toda retaliação no mundo espiritual, anula toda seta e dardos inflamados do maligno, Senhor, na nossa mente, Pai, para que não roube, Senhor, esta semente, para que nós possamos verdadeiramente viver, ó Deus, a palavra do Senhor na nossa vida, Senhor, que este ano seja verdadeiramente ano de bênção para cada um que aqui está, no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Bem, eu fiz um pequeno esboço, porque na semana passada, foi domingo ou sexta-feira passada, agora já não me lembro bem, domingo, quando eu disse sobre a palavra de Deus. E estava no meu coração uma interrogação, o Espírito Santo colocou, que muitas das vezes nós viemos aqui, ministramos e falamos, e eu falei, nós temos que seguir os princípios e viver o que está a palavra de Deus. Ou, melhor dizer, na Bíblia. Mas o que é a Bíblia? Nós temos conhecimento do que é a Bíblia? Você conhece a Bíblia? A Bíblia é o nosso ponto de referência como servo de Deus. Aqui a casa está, hoje eu sei que todos que aqui estão já aceitaram Jesus e é servo de Deus. Eu creio que realmente essa palavra é mesmo para nós. E o que é a Bíblia para você? Né? Então eu fiz um esboço e fiz um apanhado sobre a Bíblia. Eu quero ler e quero que você preste bem atenção, amém? E vou dar só essa introdução. A palavra Bíblia vem do latim e grego, que significa conjunto de livros. É um livro para todas as pessoas e para todos os tempos. Amém? Ela é constituída por 66 livros, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, que inclui livros da lei, como Levítico e Deuteronômio, livros históricos, tipo Esdra e Atos, livros poéticos ou sapiências, que é Salmos, Eclesiastes, livro de Jó também é livro poético ou sapiência, conforme queira. Livros proféticos, exemplo, Isaías e Apocalipse. E biografia, Mateus, João. E as epístolas, ou cartas formais, pode ser Tito, Hebreus. Então, essa é uma constituição da Bíblia. Eu estou fazendo um resumo máximo para me dar a introdução, amém? Os autores foram aproximadamente cerca de 40 autores humanos diferentes que escreveram a Bíblia, em um período de 1500 anos. Entre eles tem reis, pescadores, sacerdotes, oficiais do governo, fazendeiros, pastores e médicos. E de toda essa diversidade surge uma unidade. Você para pensar. Isso, queridos, é até para quando alguém te confrontar sobre a Bíblia, porque eu sou muito confrontada quando falo da Bíblia como referência para a minha vida. A Bíblia para mim é o meu manual de sobrevivência. A Bíblia é uma bússola para o homem. E muita gente fala, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. E eu já me deparei inúmeras vezes com essa
com essa questão, com esse confronto. E se você de alguma forma alguém te confrontar, você tem aqui a sabedoria. Sim, é escrita por homens, sim, mas num período de 1500 anos, por homens diferentes, de tempo, de cultura, como, pastor? De nacionalidades até diferentes, né? E tudo inspirado apenas pelo Espírito Santo. E você repara bem que ao mesmo tempo que vai de um rei, vai para um pescador, e de um pescador para um médico. Então Deus usou essas pessoas todas para falar conosco. É como eu disse, é muito simples se alguém te confrontar. A Bíblia é escrita por homens, escrita por homens, porque Deus quer falar ao homem. Deus quer fazer com que o homem o entenda ou o conheça, melhor dizendo, sabe? Então, temos aqui a evidência da Bíblia escrita por homens, sim, inspiradas pelo Espírito Santo. E ela, como dividida em dois tempos, ou no Velho Testamento e no Novo Testamento, no Velho Testamento está direcionada a uma nação. Ao Novo Testamento conta a história de um homem. Amém? É a biografia de um homem que Deus usou para a nossa salvação. Amém? E no Velho Testamento, Deus prometeu usar Israel para abençoar o mundo inteiro. Por isso que a Bíblia, quando se refere, e muita gente também já chegaram, pastora, mas eu tenho que estudar a história de Israel, que tem a ver, entende? É importante você conhecer a história de Israel, porque essa foi a nação escolhida para que dentro desta nação viesse o homem. Amém? O homem que Deus tinha reservado e separado para salvar toda a humanidade. Está em Gênesis 12, 2 ao verso 3, quando o Senhor separa, né? Faz uma promessa a Abraão. E esta nação, ela foi escolhida para isso. Por isso que tem muito sobre a história do povo hebreu ou judeu, como queiram. Dentro dessa nação, Deus escolhe uma família. Amém? É a família de Davi. Está em Salmo 89, verso 3, 4. E também em Isaías 11, 1 ao 10. E o Novo Testamento fala de Jesus. Mas Jesus é o personagem principal da Bíblia. Entendem isso, igreja? Por que a pastora está falando tudo isso? Por causa da importância e necessidade de nós termos intimidade com a palavra de Deus. E o Novo Testamento descreve sua vinda e trabalho para trazer a salvação, né? Enquanto que o Velho Testamento está apontando para Jesus, e o Velho Testamento está preparando, sim, o cenário, está preparando, como se dizer, o palco para que Jesus possa atuar na nossa vida e ter atuado como o Salvador da nossa vida. Amém? E em 2 Pedro, segundo livro de Pedro, diz que a Bíblia não foi escrita por vontade do homem. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E o que eu quero dizer? Que o que Deus colocou no meu coração nesta noite para trazer para a igreja é que nós temos aonde buscar consolo, temos aonde buscar resposta. Eu tenho na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, e às vezes a gente tem essas Bíblias de estudo e às vezes ignoramos um pouco algumas coisas que temos aqui. E eu estava olhando e falando a importância da Bíblia na nossa vida, que eu tenho aqui uma seleção de circunstâncias
que o homem, qualquer seja qual for, talvez a circunstância que você hoje está vivendo é diferente do seu irmão do lado. Talvez o que te trouxe hoje à casa do Senhor é um problema distinto do seu irmão. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, a palavra infalível de Deus, é completa. E aqui eu tenho uma seleção de circunstâncias que você pode buscar ajuda. Como ser um bom amigo, ser um bom líder, como ajudar as viúvas, os anciões, a necessidade, a doação às crianças, celebração, formatura, casamento, celebração de aniversário, enfim, é quase que infinito. Se você sente medo, se você tem medo da morte, se você está irado, se você está ansioso, mostra-se deprimido, se você está frustrado, enganado, se está desanimado, tem dúvida de quanto à sua fé. Então, existe muito mais coisas aqui que não há necessidade de citar agora, porque você sabe o que te trouxe aqui esta noite. Você sabe, talvez você veio para agradecer. Sabe que muitas das vezes nós temos o hábito de chegarmos aqui no púlpito e você que está feliz, dá glória a Deus, né? Você que está alegre, dá uma salva de palmas para Jesus. Mas pode ser que no meu coração eu cheguei aqui hiper feliz, algo me aconteceu de extraordinário, aquela promessa se cumpriu e eu cheguei muito feliz. Mas pode ser que o meu irmão do lado chegou abatido, triste, morreu alguém na sua família, ou teve alguma notícia de alguma enfermidade, ou ficou desempregado. E de repente, para cada pessoa, a palavra de Deus ela fala, porque é o Espírito Santo. A Bíblia é o único livro, queridos, que você quando abre para ler, o autor está junto com você. Vários livros têm se tornado best-seller na sociedade, mas nenhum você tem a companhia do autor. E a palavra de Deus tem. E um dos passos para que você seja abençoado, além de jejuar, além de orar, além de chorar em línguas, além de ter comunhão com o seu irmão, além de amar a Deus acima de todas as coisas, é você ter um relacionamento com a palavra de Deus. É ela que te dá livramento, é ela que te traz ensino. E eu fui buscar sobre esse texto que nós lemos, que fala que a palavra de Deus, ela é inspirada, divinamente inspirada. Então sabemos que é pelo Espírito Santo. É proveitosa para ensinar. Sabe? Quando você busca na palavra de Deus a direção para algo na sua vida, o que a Bíblia diz? E para redarguir. Sabe o que é redarguir? É responder àquele que está em dúvida. Então, eu fico pensando, eu tenho dúvida se vou fazer algo, aonde que eu vou buscar? Na Bíblia a resposta. Sabe? Eu tenho um grande amigo, ele já foi embora para o Brasil, e esse casal, muito querido. E quase tudo que a gente ia conversar, um dia ele virou para a esposa dele, ele falou, não dá para conversar com a Andréia. Porque tudo dela termina na Bíblia. Tudo ela vai falar, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz a respeito daquilo que eu estou vivendo. E será que cada um de nós, que queremos ter um ano inteiro de bênção, estamos buscando na palavra do Senhor essa resposta? Será que nós estamos pedindo a Deus essa resposta? Ou pegamos no telefone, vamos na lista do PR, a minha lista de PR no telemóvel é enorme, e pegamos na lista e temos ali muitos PRs, pastores, e eu estou desesperado, vou ligar porque esse profeta aqui, esse não falha, é assim ou não é, igreja? E nem lembramos sequer, a Bíblia está toda empoeirada em cima do móvel, e nem sequer lembramos de saber assim, vamos saber o que o profeta dos profetas quer falar comigo. E nós agarramos logo no telemóvel. É ou não é? Amém? Amém, igreja? Sim ou não? Ou é só comigo? Então, nós temos que começar a tomar posse e vivermos verdadeiramente o que Deus quer que nós vivamos para que sejamos abençoados.
para que nós tenhamos bênção e vitória, é segundo a palavra do Senhor. E muitos de nós não vivemos aquilo que conhecemos dentro da palavra de Deus, ou pouco daquilo que conhecemos, e queremos ser abençoados. É impossível, queridos. Em Deuteronômio 28 diz que se é condicional, se obedecermos os mandamentos que o Senhor ordena. E dentro dos mandamentos que o Senhor ordena, esses mandamentos não saem da boca de um profeta que está só no altar, ela sai daqui. E fala com toda convicção e sem heresia, porque Deus nos usa por profecia, mas a profecia primeiro é aqui, sabe? E muitas das vezes, queridos, nós ouvimos algo de profetas e ouvimos a palavra e nem sequer nós tenhamos o cuidado de pensar assim: o que este profeta está a trazer a mim, porque a palavra de Deus me dá esse respaldo para julgar a profecia. Sim, esta profecia, ela bate com o que diz a palavra de Deus. Se você receber uma profecia, queridos, de qualquer profeta que for, e ela contradizer a palavra de Deus, essa profecia não vem da parte de Deus. Pode vir da emoção do homem, talvez ele quer te abençoar, ele quer te ver abençoar. E até que ponto nós estamos dando crédito à palavra do Senhor? É como eu disse semana passada. Será que nós temos escondido a nossa Bíblia? Será que você é capaz de encontrar alguém na rua? Sabe, os TJs te encontrar na rua e eles começam a dar as argumentações que eles têm. E será que você tem autoridade na palavra de Deus para pelo menos sequer, porque a palavra de Deus não é para haver demanda, mas pelo menos sequer se proteger como escudo? Porque, aliás, a palavra de Deus, ela é espada, sabe? Para cortar qualquer maldição, para cortar qualquer heresia, para cortar qualquer falso ensino, qualquer má doutrina. Será que você tem tido essa habilidade com a palavra de Deus? Meus pastores lê Bíblia para mim, já tá bom. Será que é assim? Ou meu marido lê Bíblia, minha esposa que lê? Será que é assim? Como é que está a nossa vida com o Senhor? Mas para sermos abençoados, eu não posso enganar. Eu tenho que trazer a verdade que está dentro da palavra de Deus para cada uma das nossas vidas. É só desta maneira que o crente consegue prosperar. É obedecendo a palavra do Senhor que nós obtemos bênção, vitórias e conquistas, sim. Nós servimos a um Deus grande. Nós cantamos aqui: com grande, meu Deus, com grande, meu Deus. E muitas das vezes nós fazemos Deus pequeno, porque nós representamos Deus aqui na terra. E como representante de Deus, por não darmos passos para a vitória, passos para a bênção, passos de obediência à palavra, e nós questionamos por quê que nós estamos sendo abençoados. Sequer para você conhecer alguém, você tem que ter comunhão com esta pessoa. Para você conhecer alguém, você tem que ter relacionamento com esta pessoa. E relacionamento implica ouvir alguém e falar também. E você consegue ouvir Deus. Pastora, Deus fala no meu coração. Oh, aleluia. Deus fala sim, queridos, ao nosso coração. Mas Deus fala primeiro dentro da palavra de Deus. Sabe que o maior adversário que você tem, ele conhece muito bem a Bíblia. O maior adversário que a igreja tem, ele age dentro da Bíblia, sabia disso? Nas legalidades que nós damos. Quando você não vive a Bíblia, ele vive. Porque ele pega as brechas que nós damos e entra e interage através disso. Porque ele conhece
Até mesmo porque a história dele também está aqui inserida. Ele faz parte da história da Bíblia. E é uma palavra, talvez, pastora, mas eu pensei que você ia falar, que como foi cantado aqui, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, e eu quero ser abençoado, e eu tenho essa enfermidade, eu quero ser curado. Você é curado, se você crê. Sabe por que a fé nossa não está uma fé tão consistente? Porque pouco estamos lendo, pouco estamos tendo comunhão com a Bíblia. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, sabe? Então, a palavra de Deus injeta em nós fé. E nós queremos ser curados. Nós queremos os nossos problemas financeiros resolvidos. Hoje é campanha de bênção, sim. Mas quer ser abençoado, queridos, são as nossas atitudes que vão mudar. Eu posso vir aqui, amados, e posso pôr a mão na sua cabeça, te sacudir, te jogar no chão, o poder de Deus te tomar e você ser possuído e você se sapatear e a unção de Deus descer sobre a sua vida neste momento. Amém. Mas se as suas atitudes não condizerem com a palavra de Deus, é simplesmente manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida naquele momento que você deu lugar. Mas a minha, nossa atitude, ela tem que estar respaldada na palavra de Deus, sabe? Nós temos que começar a viver verdadeiramente, pastora. Mas eu não conheço, confesso que nós não temos esse conhecimento. Busca de Deus o conhecimento da palavra de Deus. Meus queridos, busca por pessoas sérias, por um ministério sério. Cuidado buscar conhecimento em coisas, em fontes erradas. Cuidado beber água em fonte de água suja, água poluída, sabe? E a vitória do crente está aqui, queridos. Não tem como a vitória do crente. Você tem sim que orar, você tem sim que buscar a face do Senhor, subir à casa de Deus, ser adorador do Senhor, sim. Mas você quer ser um ouvinte da palavra de Deus? Comece a ter relacionamento com ela. Começa você ter intimidade com a palavra de Deus e as bênçãos vêm logo, sabe? E quando Satanás lança dardos, setas contra a sua vida, e você tem a palavra de Deus. Jesus em Mateus capítulo 4 foi ali que ele foi confrontado, e foi a palavra de Deus. E prova disso, que Satanás, como eu disse anteriormente, não vou mais esticar muito, ele disse que eu vou ler, porque eu já abri. Ele disse assim, olha, eu vou pegar um versículo específico, amém? E a igreja pode dar glória a Deus. Aleluia. Dá uma cotovelada no seu irmão aí, desperta ele, mano. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, você ser abençoado. Olha, eu vou ler essa passagem breve e já vou passar para quem é de direito. E eu só tenho que fazer aquilo que Deus manda. E Deus tem posto muito no meu coração. Conduz o povo à minha palavra. Conduz um povo a me conhecer. E só conhecemos Deus pela palavra dele, com experiência pessoal. Mas você não vai ter experiência pessoal com Deus se você não conhece a sua palavra. Amém? Amém. E diz assim: e chegando a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Olha, Jesus trazendo a palavra para se proteger. Isso é arma de vitória, queridos, arma para se defender do inimigo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você só tem vida da palavra que procede da boca de Deus. E como já lemos e como passamos e como temos a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo,
escrita por mãos de homem. Então, nós viveremos por essa palavra. Aleluia! Glória a Deus! Então o diabo transportou da cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito. Olha aí, queridos. Sabia que às vezes o diabo te confronta com meias verdades? E muitas vezes, se você não tiver experiência, se você não tiver comunhão nessa palavra, você fica tramado. Aí ele disse assim, está escrito, lá em Salmo 91 está escrito isso: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Quer dizer, olha Satanás confrontando o próprio Jesus com a própria palavra de Deus. Será que você consegue assimilar isso, queridos, para a sua vida, para ter vitória? Você consegue a resposta para ele dentro da palavra do Senhor? E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Será que quem não conhece a palavra do Senhor, quem não lê a Bíblia, quem não tem intimidade com a palavra de Deus, será que teria condições de ser confrontado pelo inimigo? Será que Satanás manifestasse de uma maneira visível e começasse a te confrontar? Será que você tinha poder de argumentação para combater as palavras dele contra a sua vida? Até mesmo umas palavras bonitas. Ele disse, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Será que você tem essa estrutura? Deus está querendo isso da sua igreja. Deus está querendo que a sua igreja tenha esse compromisso, tenha essa estrutura, porque Deus quer te ver bem. Deus quer ver a igreja bem sucedida. Entende isso, queridos? Daí o Senhor está trazendo este mover do ensino. Deus usou, como eu disse, profundamente a diaconisa Rosa. E eu falei, meu Deus, na hora que ela falou, no meu coração chegou a dar um frio e falar, ela não tem noção do que ela disse. Se calhar o Espírito Santo tomou naquele momento na nossa escola de profetas para falar o que ela disse. Só através do conhecimento, querido, se você conhece verdadeiramente Jesus, se você conhece verdadeiramente a palavra do Senhor, você está protegido. Inclusive a palavra está inserida nas armaduras de Efésios 6. Ela faz parte da armadura do exército de Cristo. O capacete da salvação, a sua mente protegida, a couraça da justiça, o seu sentimento, o seu coração protegido, o escudo da fé. Você vai usar a fé, mas se você usa a fé, para usar a fé você tem que conhecer a palavra de Deus. A sandália da preparação do Evangelho, sua caminhada, a sua conduta, o seu bom testemunho. E a espada, que é a palavra de Deus. Ela faz parte da sua armadura. Ela faz parte da minha armadura. Você já viu aqueles filmes medievais? E já viu algum cara daquele lutar sem alguma espada? Alguém já viu alguma coisa assim? Eu nunca vi. Percebe? A importância da palavra de Deus e você bem munido da palavra de Deus. E Jesus disse, não, também está escrito. Será que você pode dizer isso para a tua vida? Sempre que for confrontado, se você está confrontado com uma enfermidade, e você pode dizer assim, não, está escrito em Isaías 53, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Se você está com falta de paz, continua indo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Eu fui sarado pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo. Está escrito, queridos. Você pode chamar a existência essa palavra, você tem conhecimento. Aleluia! Glória a Deus! A igreja precisa ter a consciência do poder que tem a
palavra de Deus, quando ela se torna rema. Aleluia. O que é rema, pastor? É uma palavra viva. Quando aquela palavra sai, salta-se as letras, deixa de ser letra e torna-se verdadeiramente real na sua vida, palpável, sabe? Até então a palavra tem sido logos para a igreja. O poder, e eu estava falando na escola de profeta, nós estávamos estudando sobre Ageu, né? E a resposta para a crise está dentro da palavra de Deus, lá no livro de Ageu. Vai ler, que eu não vou te contar, a não ser que você venha na escolinha, na escola de profetas. E a resposta para a crise, que todos têm falado aí fora, está na palavra do Senhor. É tão simples. Basta nós, alguém, algum, não precisa de muita gente, porque o poder de Deus é grande o suficiente. Mas basta nós começarmos a aplicarmos na nossa vida, e por amor a cada um de nós, Deus começa a mudar a história de Portugal. Você já viu que prazeroso é Deus mudar a história desta nação por causa de você? Você já viu que privilégio é Deus mudar a história de uma nação inteira por amor a você? Aleluia! Você sabia disso? Que através da sua vida, Deus pode mudar a história desta nação? Mudando a história desta nação, muda a nossa também, queridos. Ou você acha que porque é crente, a crise vai ficar só lá para o povo? Não, nós estamos aqui. Nós estamos nessa terra, uma questão de inteligência. Nós também acabamos por levar, de alguma forma. Amém? Agora Deus vai nos dando o escape no meio da crise. Amém? O crente está passando a crise junto com o ímpio. Atenção! Mas no meio da crise nós temos o escape. Mas nós podemos mudar a crise através da nossa oração, do nosso vivermos o que está escrito na palavra do Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Quero passar já a pastora Paula. Quero que você baixe a sua cabeça neste exato momento. E como eu gosto de pedir, eu quero que você faça uma reflexão e seja honesto com você mesmo. Porque o pior engano não é nem enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Mas o pior engano é enganar a si próprio. Faça uma reflexão e pense nos passos que você está dando. Quais são os passos que você tem dado para que o ano de 2013 seja bênção para você e para quem está à sua volta? Quais são os passos? E o passo de ter comunhão com a palavra do Senhor, você tem dado? O compromisso com a casa do Senhor? O compromisso de ser um adorador em potencial? O compromisso de obedecer a Deus, assim como Abraão, não é os passos de Abraão? Eu quero que você mantenha os teus olhos fechados e comece a orar agora diante do Senhor. Comece a colocar a tua causa diante do Senhor.